Hoje estaremos apresentando hormonioterapia como ferramenta para a reafirmação de gênero. Primeiramente, precisamos nos perguntar o que são hormônios. Hormônios são substâncias produzidas por glândulas espalhadas pelo nosso corpo, como pâncreas, as suprarrenais, tireoide, adenohipófise, entre outros. Eles regulam funções corporais básicas, como a frequência cardíaca, frequência respiratória, maturidade, funções reprodutivas, metabolismo e crescimento, entre várias outras atividades fisiológicas. Aqui o que nos importa mesmo são os hormônios sexuais, testosterona, progesterona e estrógeno, principalmente. Esses três hormônios surgem a partir do colesterol e também podem ser chamados de hormônios esteroides. Para formar os hormônios sexuais, primeiro o colesterol perderá 6 carbonos e sofrerá estímulos do ACTH, LH e FSH para poder se transformar na pregnenolona, um hormônio intermediário. A pregnenolona, então, atua como precursora da progesterona e também do hormônio DHEA, e ambos podem ser convertidos em androstenediona, que por sua vez atuará dando origem ao hormônio andrógeno 5-alfa-androstenediona, ao hormônio andrógeno testosterona e também ao estrogênio E1 por ação da enzima aromatase. A 5-alfa-androstenediona também atua como precursora do hormônio DHT, um hormônio similar à testosterona. Já o estrogênio E1, também chamado de estrona, pode se converter em estradiol, que pode ser chamado também de estrogênio 2 ou E2. A testosterona, por sua vez, pode se converter em estradiol com o auxílio da enzima aromatase ou também se converter a DHT por ação da enzima 5-alfa-redutase. No período embrionário, estes hormônios desempenham função de formação das gônadas, os ovários e os testículos, além da genitália externa do bebê. Embriões com cariótipo XY apresentam um gene SRY, o que faz com que haja o desenvolvimento dos cordões seminíferos, iniciando, assim, a diferenciação das gônadas em testículos. Posteriormente, células dessas estruturas irão impedir o desenvolvimento de órgãos reprodutivos femininos. Além disso, irão produzir testosterona, que possibilita a diferenciação da genitália externa em pênis e saco escrotal. Caso o embrião possua o cariótipo XX, nenhuma dessas mudanças ocorre, e com o tempo as gônadas se transformarão em ovários e os cordões embrionários irão se transformar em tuba uterina e útero, enquanto a genitália externa se transformará em vulva. Já na puberdade, os hormônios sexuais desempenham outras funções. Regulam a produção de gametas, tanto ócitos quanto espermatozoides, e são responsáveis pelas mudanças corporais na adolescência. A pele pode ficar mais oleosa, crescerem os pelos pubianos, constituição muscular diverge entre os sexos, ocorre o início do ciclo menstrual e o crescimento de pelos faciais também é culpa deles. As mudanças no temperamento também são bastante comuns. Apesar de tudo, esta é uma época de muito autoconhecimento e desenvolvimento da personalidade. Mas e se a pessoa não se identifica com o gênero designado ao nascimento? As mudanças da adolescência podem ser muito mais confusas e frustrantes para pessoas trans, pois seus corpos estão passando por transformações que nem sempre são bem-vindas para essas pessoas. Isso pode causar muito estresse psicológico. Além disso, as pessoas trans podem passar por situações de preconceito, se sentirem inadequadas à sociedade, o que pode levar a quadros depressivos e de ansiedade, que, por sua vez, em alguns casos, leva à automutilação, abuso de substância e, infelizmente, à ideação suicida. Mas, com o apoio suficiente de amigos e familiares, esses jovens podem se desenvolver do jeito que bem entenderem. Hoje em dia, temos diversas ferramentas para a reafirmação de gênero, como a hormonioterapia. A hormonioterapia é indicada para pessoas maiores de 16 anos e que não se identificam com o gênero designado ao nascimento. Ela visa ajudar essas pessoas a se sentir bem com o próprio corpo, induzindo mudanças físicas características do gênero com o que elas se identificam. Apesar de ser uma ferramenta maravilhosa, ela pode trazer alguns riscos, como a dislipidemia e cardiopatias, por exemplo. A hormonioterapia é a ação conjunta de bloqueadores hormonais e introdução dos hormônios condizentes com o gênero com o qual o paciente se identifica.
Por exemplo, uma mulher trans pode utilizar bloqueadores de testosterona e suplementar os hormônios femininos estrogênio e progesterona. Os efeitos da terapia hormonal não são imediatos. Algumas características podem demorar menos, como poucos meses, ou também demorar mais tempo, como alguns anos. Mas é claro que o tempo para cada efeito variará de acordo com a fisiologia de cada pessoa. Nesta tabela, podemos ver alguns efeitos feminilizantes e estimativas mínimas e máximas para suas ocorrências, de acordo com observações clínicas. Por exemplo, o crescimento mamário, que pode se iniciar a partir de 3 meses após o início do tratamento e se desenvolver até o terceiro ano do tratamento. E nesta tabela análoga, podemos ver os efeitos masculinizantes e seu tempo mínimo e máximo para desenvolvimento. Por exemplo, o aumento de massa muscular, que pode se iniciar a partir de 6 meses do tratamento e se desenvolver até 5 anos após o início dessa terapia. Infelizmente, a terapia hormonal tem suas limitações. Características sexuais secundárias já desenvolvidas não poderão ser revertidas. E algumas outras características, como genitália, só pode ser alterada cirurgicamente. Além disso, alguns efeitos da hormonioterapia são irreversíveis. Obrigada pela atenção e lembre-se da importância de fazer o acompanhamento médico.